Olá, você está acompanhando a cobertura África Cardio Papers do Congresso do ACC 2024 e agora nós vamos falar de um novo inibidor da PCSK9 que, pelo que a gente viu aqui nos resultados, quem sabe possa estar aí no mercado nos próximos meses ou anos, né? Trata-se de um inibidor da PCSK9 de nova geração, o lerodalcibep. O que ele é diferente do alirocumab, do evolocumab, moléculas que a gente já está acostumado a prescrever aqui no Brasil? Bom, ele foi chamado de uma nova geração de inibidores de PCSK9 porque, diferente desses anticorpos monoclonais que eu acabei de citar, o alirocumab, evolocumab, por exemplo, ele é uma proteína de muito baixo peso molecular, mais estável e que, portanto, permite que ele seja infundido em doses subcutâneas, mas em volumes muito menores, provocando, em tese, com isso, menos reações adversas no local de injeção. Além disso, permitindo, inclusive, que você possa guardar em armários convencionais, ou seja, ele não necessita de refrigeração e, por ser mais estável, esta molécula, inclusive na sua biodegradação dentro do organismo, o tempo de meia-vida chega até 15 dias, ou seja, essa medicação, esse novo inibidor da PCSK9 pode ser infundido em doses mensais a cada 30 dias. E é por isso que o estudo LIBERATE-HR, né, LIBERATE-HR, apresentado aqui hoje no Congresso, trouxe agora os resultados de eficácia em termos de redução de LDL colesterol em pacientes que já utilizavam estatinas, pacientes de alto risco cardiovascular, mas que não atingiam as metas conforme as diretrizes. Foram incluídos, portanto, mais de 900 pacientes, sendo 615 pacientes randomizados para receberem o lerodalcibep e 307 pacientes continuaram recebendo injeções placebo, ou seja, para que fosse realmente o estudo cego. Então, cada um recebia ali uma injeção nessa modalidade de 2:1, portanto, o grupo lerodalcibep com praticamente o dobro do grupo placebo, pacientes que tinham, em média, 64 anos de idade, ou já tinham tido doença cardiovascular prévia, ou tinham muito alto risco pelos scores comuns de estratificação de estimativa de risco, né? Esses pacientes, portanto, as metas de LDL, né, em prevenção primária, a gente fala ali muitas vezes abaixo de 70, e nesses pacientes que já têm doença cardiovascular abaixo de 50, bom, esses pacientes que não atingiam ou tinham dificuldades de atingir essa meta, eles foram incluídos para que fosse realmente verificado o que o lerodalcibep poderia acrescentar ao tratamento convencional com estatinas e ezetimibe, por exemplo. Mais uma vez, como eu estava dizendo para vocês, foram pacientes que não estavam na meta. Só para vocês terem uma ideia, apesar da maioria desses pacientes estarem em uso de estatina e alguns deles em uso também de ezetimibe em associação, a média de LDL aqui foi 116. 10% desses pacientes tinham hipercolesterolemia familiar. E o fato é que, ao fim de 52 semanas, portanto, após um ano de acompanhamento, injeções semanais, o grupo lerodalcibep apresentou reduções significativas da ordem de 50% em relação ao LDL basal quando comparado com o placebo. Além disso, quando a gente olha a questão de entrar na meta, estar na meta, 90% dos pacientes no grupo lerodalcibep entraram nas metas conforme as diretrizes, ao passo que só 16% no grupo que continuou com o tratamento convencional, ali conforme, claro, outros ajustes também eram possíveis, né, por parte dos médicos titulares dos pacientes, mas neste grupo placebo, ao final de um ano, apenas 16% estavam nas metas preconizadas pelas diretrizes, em contraste com 90% do grupo lerodalcibep. Portanto, é uma nova molécula muito promissora. Esse já foi um estudo randomizado de fase 3, mas que, por outro lado,
há que se comentar aqui, avaliou um desfecho ainda secundário, ou seja, ele focou mais nesses aspectos ainda de avaliar qual o efeito da molécula ou da medicação sobre as lipoproteínas aterogênicas, né? Vale lembrar aqui, quando eu falo de lipoproteínas aterogênicas, é porque, embora o desfecho primário voltado para o LDL, vale lembrar que o lerodalcibep também reduziu importantemente não só níveis de lipoproteína Azinho, como também de ApoB, que são outras lipoproteínas também igualmente aterogêneas. Então, é uma molécula promissora, é uma molécula que permite aí injeções não semanais ou quinzenais como os outros inibidores da PCSK9, mas injeções mensais, uma molécula mais estável, uma molécula muito promissora, mas agora a gente precisa, obviamente, entender como é que essa redução no LDL vai traduzir em redução de desfechos cardiovasculares maiores. Tem um estudo ainda rolando neste sentido, mas não há dúvida de que os resultados são muito consistentes em termos de redução de LDL. A gente sabe que quanto menor o LDL, melhor a saúde cardiovascular, então a gente pelo menos espera. Seria, na verdade, né, é muito surpreendente se essa redução de mais de 50% no LDL não se traduzisse em resultados clínicos, mas a gente precisa, em ciência, né, nós temos que provar toda e qualquer hipótese. Então a gente fica esperando aí ensaios clínicos maiores, por mais tempo de segmento e que possa mostrar redução de desfechos clínicos. Mas guarde esse nome, lerodalcibep. Talvez a gente possa ouvir falar mais dela aí nos próximos meses, nos próximos anos. Continue acompanhando a cobertura do ACC 2024 aqui no portal Afia Cardio Papers.